Shabbat Shalom, Raveirinho. Shabbat Shalom, Leculan. Shabbat Shalom, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Shabbat Shalom a todos. Hoje a gente está meio improvisado aqui, porque o mundo nos sufoca, né? E aí a gente deu um jeitinho aqui para passar hoje a Parashá. A Parashá desta semana chama-se Kitze. O que significa Kitze? Antes de eu dizer o nome da Parashá, né, eu preciso falar para você as palavras que o Eterno falou para Moshe. Quando ele passou a Torá para Moshe, ele disse as seguintes palavras: Zahor el Tion ha-Shabbat le-Kadisho. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar, para o guardar. Está um pouquinho escuro hoje, né? Mas infelizmente a gente vai ter que fazer assim hoje, tá? O que importa aqui é o conteúdo e não a imagem. Por isso, né, vamos começar a Parashá, né, que é a Parashá Hashavua da semana. A porção da leitura da Torá desta semana é denominada Kitze. Kitze, ou seja, quando saíres. Né? Em nossa última Parashá, Moshe nos ensina como estabelecer um sistema jurídico, liderança e um rei, e no final tratamos da formação do exército para as guerras. Essa semana, né, nós vamos tratar aqui, né, de outro assunto, que é a formação, né? Ou seja, perdão, tá? Na Parashá passada, nós tratamos do sistema jurídico, da liderança e um rei, e no final tratamos da formação do exército para as guerras de conquistas ou defesa, né? Nessa Parashá, damos sequência iniciando com a mitzvah que trata de cativos, em especial de uma prisioneira. Ok? É a chamada Yefatoah. Especialmente bela e atraente. Por quê? Né? Porque eles iam entrar numa terra onde frequentemente, né, eles iam encontrar mulheres assim. Essa porção é muito rica em mitzvot. São 74 no total. Lembre-se que as mitzvot são 613. Dentro dos 10 mandamentos, né, o Eterno mostrou para Moshe 613 preceitos, que são as mitzvot, que são chamadas de preceitos. Só nessa porção tem 74. A gente não vai falar sobre todas elas aqui, senão a gente ia passar muito tempo, né? Nós vamos, né, trazer o essencial, né, da Parashá para hoje. Mas se a gente for ler o texto, né, nós vamos encontrar todas elas. E em sua maioria, né, essas porções, em sua maioria, né, Ben Adam Lahaverou. Ben Adam Lahaverou, entre uma pessoa e o seu companheiro. Essa porção ela é muito importante, né, essa mitzvot, né, porque ela trata do homem, né, ou seja, do comportamento do homem e si mesmo, e relações interpessoais, né, tanto o comportamento do homem para com ele mesmo, como o comportamento do homem para com outras pessoas. Isso é muito importante. E Yeshua não cansou, né, de ensinar isso para os seus talmidim, para os seus discípulos. Hashem não nos deixa em alerta em relação à natureza
do homem e já ensina o que devemos esperar em certas circunstâncias de guerra. Imagina, né? O Eterno já estava mostrando o que é que as pessoas iam fazer, a maneira como elas iam se comportar, claro, né? Ele é o Criador e conhece o comportamento humano. E a continuação através da persistência e de uma relação e da geração de filhos. Eu vou ler de novo, que é para você entender todo o contexto, tá? Porque eu fiz um comentário no meio, né, do texto. Hashem não nos deixa em alerta, ou seja, não nos deixa sem saber, né, ou em relação à natureza do homem, e já nos ensina o que devemos esperar em certas circunstâncias de guerra. E a continuação através da persistência de uma relação e da geração de filhos, que é o chamado Ben Sore Umore, que é o mesmo de homem que são criminosos. Gente, se você for ler o texto, esse texto aí vai trazer uma história de um filho que ele pratica vários pecados, né? Não vou relacionar eles aqui. Na paraxá do ano passado, eu relacionei eles, né? Esse ano não, como eu já disse, está sendo bem mais suave e menor, para ficar mais atraente. Aí a pessoa quer entrar em detalhes, vai para a paraxá do ano passado. Ou ler a palavra, né? Porque o povo tem preguiça de ler, né? Tem preguiça de ler a palavra. Então, alguns pecados eram... o castigo era morte. Mas aí o Eterno, ele dá condições para isso. Dá condições para isso. Se o pai for surdo, se o pai for mudo, se isso, aquilo... Assim, existe tanto obstáculo, tantas circunstâncias para que uma pessoa chegasse a ser morto, né, que os rabinos, né, nós, né, que estudamos, que buscamos, né, imaginamos que nada disso poderia acontecer, né? Nada disso poderia acontecer. Interessante que o negócio aqui falhou, né? Quase ia pro chão. Vamos lá. Continuando. Presilhazinha aqui. Continuando, vamos lá. O que acontece? Jamais um pai, ele levou o filho para que isso acontecesse, para a morte, por conta das circunstâncias. Até ficou melhor a imagem, imagina, ficou mais clara, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Então, que são o mesmo de homens que são criminosos, ok? Continuando, vamos lá. A continuação da porção, né, parte da responsabilidade moral de um indivíduo em seu âmbito particular para o mundo ao seu redor. E começamos por anunciar a mitzvah de responsabilidade. Mitzvah, gente, mitzvah, quando eu falar mitzvah é mandamento, né, é instrução, tá? De extraviar, a responsabilidade sobre propriedades extraviadas, sejam vivas, animais, ou não, ou como aplicar a Ahavat Israel com nossos irmãos, o amor a Ahavat, né, o amor, o perdão com os nossos irmãos, mesmo que não tenha vínculo algum, apesar de que excessos morais são coibidos, ok? O que é que isso aqui quer dizer? Né? Quando a gente lê o texto, está lá,
né? Eu peguei o machado emprestado e danifiquei, né? Eu fiz algo que prejudicou o vizinho, a colheita do vizinho, meu animal pulou a cerca e cometeu, né, comeu a plantação do meu vizinho, ou eu pedi um animal emprestado e aí o animal quebrou a perna. E todas essas, né, circunstâncias está lá, o Eterno é muito fiel e colocou como resolver esses problemas que hoje, né, as pessoas não querem ter responsabilidade sobre essas coisas, pelo menos no mundo que a gente vive hoje. Por exemplo, eu estou aqui nesse ambiente, né, porque a vizinhança acha que eu tenho que escutar a música deles, né? E não é boa música não, tá? É das piores, que a gente não pode nem chamar de música, é ruído, barulho, sabe? Barulho que, se você estiver do lado de uma pessoa, né, você fica constrangido em estar ouvindo aquilo ali. Mas eles adoram esse mundo, né? E para isso vão fazer de tudo para proteger esse mundinho que eles adoram. Eles vão acatar todas as imposições, né, que o Hasatan colocar, né, para eles terem esse mundinho de pornografia, prostituição, lascívia, imoralidade, deturpação. Agora sim, vão ser exterminados, tá? Porque o Hasatan, o anti-machia, só vai querer elite. Ele vai criar um mundo perfeito, ou quase perfeito, né? Ele vai mostrar isso. Então essa turminha, né, que gosta da baderna, vão se ferrar. Vamos continuar para achar. E o famoso caso de capturar os filhotes e espantar a mãe é anunciado. O que é que fazia, né? Capturava os filhotes, por exemplo, de um pássaro, né? Pegava os ovos, né? Espantava a mãe, pegava os ovos, ou os filhotes já nascidos. Pecado, gente. Isso é pecado. E aí a gente vê o tráfico de animais, vê pessoas batendo em animais, tratando os animais. Essas pessoas não entram no mundo vindouro, não. Se você maltrata um animal, não vai entrar no mundo vindouro, não. Está aqui, tem que cumprir essa responsabilidade. E aí, se ela está ali com os filhotes, deixa lá. Quando eles crescerem, eles podem servir de alimento. E olha que o Eterno permitiu isso depois do dilúvio, porque antes do dilúvio ninguém comia carne animal, não. Antes do dilúvio, ninguém comia carne animal, ninguém adorava outros Elohais. Quem inventou isso foi Nimrod. Depois do dilúvio foi que se começou a adorar outros Elohais, porque até então a humanidade só sabia que existia um Criador. Um Criador. Gente ruim existia, mas não se adorava a outras entidades. Depois de Nimrod, que Nimrod se rebelou contra o Eterno, aí ele criou a religião, criou o dinheiro e criou o poder. Disse que essas três coisas são essenciais na vida do homem e que para que um homem tivesse sucesso na vida, ele tinha que adquirir essas coisas. E assim ele poderia dominar sobre outros homens, porque até então ninguém dominava sobre outros homens, não. O Eterno disse assim: povoai a terra, cada um no seu lugar. Nimrod foi quem inventou esse negócio de um homem trabalhar para outro, ser servo de outro. Então, esse sistema que está aí, né, que até as religiões aprovam, né, aderem de cargos dentro das igrejas, dentro das religiões, das denominações, é o sistema de Nimrod. Tá? Não é o sistema do Eterno, não. O Eterno nunca criou hierarquia entre os homens. Quem criou hierarquia entre os homens foi o próprio homem, e Nimrod, né? Assim, inspirado pelo Hasatan. Tá? Então, se você participa dessas coisas, saiba que você está apoiando o sistema de Nimrod. Tá? Quando você aceita a liderança, né, de outros indivíduos. Agora, para sobrevivermos, temos que trabalhar. E o sistema é esse. Temos que obedecer às ordens, né, dos nossos chefes. Aí você diz: mas Shaul rachalia Paulo. Diz assim: obedecei aos vossos... Lógico, tem que obedecer. O sistema é esse, tem que obedecer. Até que o Messias volte, né, nós temos que obedecer. Agora,
Mandar na minha vida? Não. Mandar na minha vida não. Eu obedeço ele no trabalho. Né? Agora, dizer o que é que eu tenho que fazer, costumes, usos e costumes, não. Quem vai me ensinar é a palavra, não homem nenhum. Isso é para os religiosos, tá? Ou seja, capturar os filhotes e espantar a mãe e é anunciado, tá? Também essa mitzvot é anunciada. Nos trazendo uma grande lição, né, de Gemilut Hassadim. O que é Gemilut Hassadim? Gemilut, né, é a palavra atos, ou seja, Geulah, a Gemilut. Atos e Hassadim vem de Hesed, bondade, Hesed é graça, bondade, Hassadim, Gemilut e Hassadim, atos de bondade. Quando você faz isso, é uma obrigação. A bondade, ela é uma obrigação do homem. O Eterno, ele é bem claro. Quando você deixa de fazer a bondade, você peca. Ah, não vou fazer, né? Está pecando. Quando você deixa de fazer a bondade, você peca. Vamos ler a palavra. Quando você deixa, eu vou ser mais específico, tá? Quando você deixa de dar um prato de comida a uma pessoa e pega esse dinheiro e dá para uma instituição religiosa, você não sabe o que é que vai ser feito, né, com aquele dinheiro. Quando você tem que fazer o que o Eterno mandou, ajudar o órfão, a necessitado e a viúva, você peca. Simplesmente. Não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra. Tá? É a Davar, a palavra do Eterno. Aquela que Yeshua disse assim, examinai, porque nela é que você vai encontrar o caminho da vida eterna. Ou seja, bondade para nossos atos. Inclusive com a promessa de vida longa. Certo? Vida longa. É mais uma mitzvot com promessa. É a mesma honrar pai e mãe. Né? Honra pai e mãe que teus dias serão multiplicados. Por isso que a gente vê tantos jovens sendo ceifados. Né? Porque não honra nem pai nem mãe. Não vai! Aí desonra o pai. Vai! Aí, menino, não faz isso. Ó, eu tenho mais idade que tu. Eu sei o que é isso. Não, porque quando a gente é jovem, a gente acha que tudo tem sentido. Eu vi essa frase hoje, essa semana, perdão. Quando a gente é jovem, a gente acha que tudo faz sentido. Não, é porque quando a gente é jovem, a gente é burro mesmo, só isso. Não tem entendimento de nada. As mitzvot relativas à nossa responsabilidade com os outros e à natureza são anunciadas como, por exemplo, Kilaim. Essa é bronca. Kilaim, que é mistura na mesma horta. Aí nós temos os transgênicos. Né? A gente está comendo transgênico aí direto. Isso aqui é alimentação kasherut, tá? A alimentação apropriada. Quando você não come aquilo que o Eterno determinou para você comer, você peca. Ou seja, cristão não sabe o que é pecado. Não sabe, porque pecado, está lá em João 3,3, pecado é o Talmidim Yohanan, tá? Irmão de Yeshua. Ele diz assim, quem transgride a Torá, peca. Ou seja, a transgressão da Torá, que são os mandamentos, é pecado. Aí você diz, cortar cabelo é pecado? Não. Não tem nenhuma instrução dizendo que na Torá não tem que cortar cabelo é pecado, não tem, né? E aí o povo peca, né? Falha porque não tem entendimento aí. Certo? De vez em quando um negocinho aqui, a ventosa aqui tá descolando, né? Eu vou ter esse problemazinho aqui. Então, é preciso conhecer a Torá para saber o que é pecado e o que não é, ok? Então vamos lá, vamos continuar, certo? Desculpa aí, tá, gente? Eu tô colocando um calço aqui, o celular tá caindo. Hoje está tudo improvisado. O mundo nos obriga a isso. Vamos lá. Como aqui não é filme de Hollywood, é assim mesmo. Não tem defeitos visuais. O único defeito que tem visual que tem aqui sou eu.
Já passei por aqui, aqui voltou aqui um pouquinho. Certo. O quilaim, né? O quilaim, mistura de culturas na mesma horta. E o chatnês, que é mistura de tecidos proibida, imagina. Isso é muito importante, eu não vou entrar em detalhe aqui. Na paraxá do ano passado eu entrei em detalhes. Porque não podia misturar os vestidos, o tecido com algodão, né? E outros fios. Por que não poderia misturar? Aí vem também, né, o tzitzit, né, e relações morais proibidas, ok? A lembrança daqueles que nos quiseram mal evoca a mitzvah de não permitir certos povos se aproximar de nós. Entendeu? Porque o Eterno tentou tipificar essa mistura com os tecidos. Ó, não pode cozinhar o bezerro com o leite da mãe. Por quê? Ela vai estar lá vendo. Não pode misturar. Então todas essas mitzvot era para mostrar ao povo que eles não podiam se misturar quando entrassem em Canaã. Só isso. Né? Isso são edutes, né? Que são chamados mandamentos fortes, mas que não tem explicação. Né? Porque tem os hukim que tem explicação. E por aí vai. Alguns têm explicação, o porquê, e outros não. Aí vem leis de pureza e retidão são anunciadas entre os Binei Israel, ou seja, os filhos de Israel, para com Hashem, para com o Eterno, para com os servos e estrangeiros. Veja que o Eterno não faz acepção de pessoas. O que ele determina para o israelita, ele determina para o servo e para o estrangeiro. Inclusive no âmbito familiar, quanto à instituição do divórcio. Ok? Tem muita coisa lá sobre o divórcio. Divórcio dá pano para manga, né? Porque as pessoas acham que o divórcio é pecado, ou outras coisas mais, né? E chegam até a confundir o que é adultério. O povo não sabe o que é o adultério. Né? Acha que fornicação é adultério. Bem diferente adultério e fornicação. Tá? Não estou dizendo que não é pecado. Os dois, ambos são pecados. A regra de desposar, né? Respeitar ao status de um escravo. A regra de desposar, né? Mandar uma esposa, né? Respeitar ao status de um escravo, tomar penhores, pagamentos de salário, abuso de peregrinos, estrangeiros, pobres, viúvas, né? Órfãos, quilaim, confusão. Né? Quilaim, confusão. Ou seja, são anunciadas assim com a permissão do tribunal punir com chicotadas. A mitzvah de imbu, o levirato, né? É relembrada, assim como é citada a obrigação de conduzirmos-nos com retidão em nosso mundo de negócio, contendo a promessa que Hashem nos abençoará com vida longa. Ou seja, ser um comerciante honesto, o teu quilo pesar 1 quilo mesmo, e não 900 gramas. Ou seja, o frango que você vender, quando você disser é de hoje, porque ele é de hoje mesmo. Se você disser, não é de hoje, foi de ontem, eu abati ontem. Falar a verdade. Nós vivemos num mundo de engano, não é isso? Esse pão tem açúcar? Tem não. Falava, não, tem açúcar. Ou seja, ser honestos nos negócios. Ser honesto nos negócios, que é muito difícil hoje. A tua gasolina, que você vende no teu posto de gasolina, né, não tem água, não está batizada, né, como dizem. Né? Por isso que eu não uso a palavra batismo, porque a palavra batismo ela é grego-romana, não serve, né, para
para esse, quando a gente fala de imersão nas águas, a palavra batismo não serve. É uma palavra pagã grego-romana. E vem a bênção de vida longa, né? Aí às vezes, né, o cara é cheio de trapaça, né? E aí ele trapassa um que não gosta, o cara vai lá e pô! A honestidade sempre vai te dar vida longa. Sempre vai te dar vida longa. Os atalhos sempre tem armadilhas. A última das 74 mitzvot anunciada esta semana, nesta porção, é a de não esquecermos do que fez o povo de Amaleque e da vingança de Hashem contra eles. Aqui não, isso ainda não tinha acontecido, né? Quando é que Amaleque vai aparecer? Lá com Saul. A gente vai começar a contar aqui. Não perca a nossa próxima semana, quando serão abordados as mitzvot relativas a Eretz Israel. Próxima semana, tá? É Kitavô. A paraxá da próxima semana é Kitavô. Aqui é Kitse. Quando saíres. Aí a da próxima semana, Kitavô, é quando entrares. Muito boa. Telhado com cerca. Bom, a gente vai abordar um assunto que foi polêmica uns dias atrás aqui. Teve um exemplo aqui que foi polêmica, né? E quando eu dei a minha opinião, né, eu recebi muita crítica. Tanto que eu apaguei o comentário no Facebook. Eu apaguei porque as pessoas elas estão sendo induzidas, né, por outras que gostam de formar opinião e ganhar dinheiro em cima disso. Usam a desgraça alheia para ganhar dinheiro. É a mídia. A mídia ela usa a desgraça alheia. E a pessoa que é vítima do acidente, ela nem sabe que está sendo usada, né? Ela nem sabe que está sendo usada. Então vamos lá. Foi muita polêmica isso aí e eu vou mostrar o que é que o Eterno diz. Assim, se todo mundo cuidasse e fazer o que a Torá pede, né, não tinha muitos problemas. A gente não tinha muitos problemas, né? Porque a Torá ela é perfeita, ela transforma o tolo em um sábio. Okay? Vamos lá. A porção desta semana da Torá contém um mandamento envolvendo cuidados com o telhado. Acho que você já captou o que eu vou falar, né? Para que ninguém caia dele. Quando construir uma nova casa, você deve colocar uma balaustrada, balaustrada, ou seja, uma cerca ao redor do telhado. Não permita que uma situação perigosa exista em uma casa, pois alguém pode cair de um telhado sem proteção. Não foi isso que aconteceu? Eu não vou comentar aqui nomes, mas não foi isso que aconteceu? Né? Quando o perito chegou lá, empurrou a cerca, né, não aguentava com ninguém, era uma gradezinha que ele empurrou com o pé. Ou seja, uma altura daquela, né, aí não se faz uma proteção adequada, né, aí vem culpar apenas uma pessoa. Ué, e a construção não vai ser questionada? Se for analisar pela Torá, os verdadeiros culpados foi quem construiu o prédio, aquele edifício daquela altura. Ah, mas deixou sozinho. Sim, deixou sozinho. Mas cadê a proteção para que não aconteça? Caso eventual aconteça aí. Para que carro tem freio? Para diminuir a velocidade, caso ele precise. Para que se tem uma cerca? Para que ninguém pule. E uma cerca de verdade. Não, né? Assim, uma criança chegar naquele ambiente ali, para uma criança chegar ali, ou seja, o negócio foi muito mal feito. Era preciso ter uma proteção, né, onde se tinha que tivesse abrir uma porta para poder passar por. Mas a criança passou, pulou e até hoje a engenharia do prédio não foi questionada, né? Segundo a Torá, quem são os culpados? Quem fez o prédio. Seriam os verdadeiros culpados. E aqui, olha que aqui é uma casa.
Está falando uma casa, um telhado, digamos assim, uma altura de 3 metros, 4 metros. Imagina um edifício daquele tamanho, eu acho que são os edifícios mais altos que nós temos aqui no Recife. Né? Então, quando eu disse, né, que aquilo ali estava sendo sensacionalismo, que estava usando, realmente, aí vão se investigar a vida particular e se descobre um monte de coisa, ou seja, né, aproveitaram, politicagem, né, grupos de outro lado se aproveita e assim vai. Né, e o povo vai, né, cair na onda, que é a mesma coisa do que está acontecendo agora com essa pandemia. Vamos lá, que não pode falar a palavra, porque senão a gente é cortado. Quando construir uma nova casa, isso aí eu já li, né? Um telhado sem proteção. Terminamos aqui, né? Ora, observemos que uma cerca é colocada ao redor do telhado não apenas para autoproteção, porém, mais ainda, para proteger outros de caírem do telhado, certo? Outra pessoa, né? Porque assim, mesmo que eu seja o dono da casa, eu posso me descuidar e eu cair. Imagina eu receber uma visita que não conhece o ambiente, né? Vai ser mais propício para ele cair, uma pessoa que não seja da casa. Pois eis que um telhado, que é a parte mais alta da casa, tem seu paralelo no ser humano. Agora a gente vai entrar, né, no lado, né, emocional da coisa, né, sentimental, né, na personalidade. Ou seja, personificado pelo egoísmo e vaidade. Imagina você ter um telhado. Você tem um telhado na sua personalidade. E esse telhado, ele é personificado pelo egoísmo e pela vaidade. Portanto, colocar uma cerca ao redor do telhado significa que alguém deve confinar estes traços indesejáveis. Isso precisa ser feito, pois alguém pode cair por conta desses traços indesejáveis. É o que mais acontece, né? O egoísmo, a vaidade, né? E vai quando vê a queda. Cair de um telhado não cercado. Ou seja, você tem o seu telhado, né? Mas você não coloca cerca, e aí o egoísmo, a vaidade, a vanglória, né? A soberba. Eu estou botando mais, ele só botou 2, tá? Ele foi até bonzinho, mas tem muito mais, né? Tem muito mais traços indesejáveis na nossa vida que nos fazem cair e machucar outras pessoas. Os traços do egoísmo e vaidades estão na raiz de toda a queda. Ele colocou aqui espiritual, tá? Eu não gosto de usar a palavra espiritual porque ela é outra palavra pagã, né, grego-romana, que não está no hebraico, não existe no hebraico, então a gente não usa. O que é que a gente pode fazer aqui? Trocar espiritual por sentimental, né, ou queda da alma, ou queda financeira também. Abrange todos esses, né, tanto sentimental como financeiro como emocional. Sentimental e emocional é a mesma coisa. A parte mais elevada, certo? Como ele colocou aqui, a parte mais elevada do ser humano, digamos a sua alma, eu gosto de chamar de espírito. O espírito não existe. Não existe, a Torá é bem clara, espírito não existe. Então só existe a carne e a alma. Então a alma, né, é a parte mais elevada do homem, que determina, é quem sente. Portanto, podemos aprender aqui que, em geral, todos os traços negativos no caráter de uma pessoa deriva do não cumprimento dessa mitzvah. Eu também não concordo com essa colocação que ele fez. Traços negativos no caráter. Caráter não tem traço negativo. Caráter ou se tem ou se não tem. Agora, a pessoa pode até ter caráter, né? Mas ela tem aquelas maniazinhas, né? Aquelas maniazinhas. Então eu entendo, né, como ele quis colocar. Porque não existe mau caráter e bom caráter. Ou a pessoa tem caráter ou não tem. Caráter não tem gênero.
ou se tem caráter ou não se tem caráter. A pessoa que tem caráter, ela não vai enganar as outras, esse tipo de coisa. A que não tem caráter vive, né, de enganar as pessoas e por aí vai. Mas isso não quer dizer que a pessoa, apesar de ter caráter, ela não tenha, né, dentro dela ali ainda coisas que precisam ser melhoradas. É isso que ele tentou dizer aqui, né? Então, a cerca colocada ao redor do egoísmo e vaidade se torna fundamental para proteger a própria pessoa dos traços negativos, né? Agora, fazer isso é difícil, né? E outra frase, né, que diz assim: um homem que não questiona a si mesmo não merece viver. Se ele não se questiona, ele não merece viver. Um homem que não questiona a sua conduta não merece viver. Não era nem para estar aqui, né? Agora, imagina que as pessoas não questionam nem aquilo que chega para elas. Chega assim, aí vai e é cego sendo guiado por cego. Não, peraí, não é assim não, eu vou questionar. Partiu de onde isso? Essa ideia partiu de onde? Ah, está na Bíblia. Sim, está na Bíblia onde? Vamos lá. E questionar. Questionar até as traduções. Ah, mas essa Bíblia foi traduzida. Será que foi traduzida corretamente? Porque o homem, ele é capaz de tudo para levar vantagem em cima do outro, né? É o sistema de Nimrod. Não é à toa que o próprio Eterno revelou a Daniel que as Sagradas Escrituras iriam ser adulteradas, menos a Torá. A Torá em hebraico, ela está autêntica, ela é perfeita. Aí nas traduções é que nós encontramos algumas adulterações, né, que as religiões fizeram para ganhar dinheiro em cima. Em outro aspecto, né, é importante também, na medida em que se relaciona com um irmão, seja ele, né, temente ao Eterno ou não, assegurar que a pessoa não esteja repleta de vaidade, especialmente quando ensinar ou envolver seu irmão, né, seja ele judeu, católico, espírita, protestante, o que for, né, pois essa influência poderá empurrar e afastar, fazer escorregar a pessoa para a borda do telhado, entendeu? Precisa ter cuidado, mas tem gente que não está nem aí, não está nem aí, está nem aí para isso. Só quer usar o camarada, quer ganhar dinheiro em cima. Vou dar um exemplo dentro da religião: venha para cá que você vai ser curado, venha para cá, e aí o cara vai. É por isso que eu digo que a religião ela aprisiona as pessoas pelo medo, pela culpa e pela ganância. Pelo medo, porque toca terror em você. Ah, vai para o inferno, né? Aí você corre, né? Pela culpa, porque a obra não anda, porque você não contribui. Pô, o que eu tenho a ver com isso aí? O Eterno mandou ajudar o necessitado, não foi construir templo de pedra, não. O problema é teu se tu quer construir templo de pedra. Aí vai gastar 300, 600 milhões no templo de pedra, quando os que estão lá dentro estão morrendo de fome, sem comida, sem roupa, sem ter o que vestir, sem ter o que comer, a casa, o telhado caindo, né? E o templo de pedra lá bonitão, pagando não sei quanto de imposto ao governo. Isso é um sistema do Rassatã. Me desculpe, mas é o que eu penso, é o que a palavra diz. Então, chama o cara: vem. Aí o cara vai. Ah, você vai arrumar um emprego, você vai isso, vai aquilo outro, sua vida vai melhorar, né? Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus, né? E aí não acontece nada. Não acontece nada, e aí empurra o cara para a beira do telhado. E o cara vai de mal a pior. Porque aí chega o outro, né, macumbeiro, porque o Rassatã ele trabalha, né? São tentáculos dele, né? Todas as religiões são tentáculos do Rassatã, né? Ele fica brincando com as pessoas. Aí chega o outro macumbeiro e diz: ó, me dá uma galinha e mais 5 para eu fazer o trabalho, e não sei o que, bababá, e me dá um dinheiro e compra isso. E aí o cara faz, ele saiu lá da igreja, foi para o centro macumba, e aí acontece na vida do cara, ele nunca mais quer saber de igreja, e aí vai de mal a pior, né? Não que lá ele tivesse melhor, né?
Ia dar no mesmo, ele ia ser usado do mesmo jeito. A mesma coisa, né? Acaba vai, você de macumba, aí o pai de santo lá não faz nada, como o dinheiro dele não faz nada, aí ele se desilude, aí vai para a igreja, quando chega na igreja, cria-se um sistema ao redor dele, e o cara chega desempregado. Vou te contar como é que funciona, tá? Vou te contar. Mas, né, funciona desse jeito. Aquele triângulozinho, aquela turma que usa o triângulozinho, funciona desse jeito. Você chega e chega quebrado. Eu era padeiro, estou desempregado. Aí os líderes da denominação vai e coloca um cara que trabalha com massa perto dele, aí conversa aí, eu vou financiar a massa para você. Aí, mas eu conheço um cara também que trabalha com açúcar. Aí cria-se ao redor do cara um sistema que ele nem percebe. E aí ele acha que foi essa fogueira que ele pulou, que, né, promoveu tudo aquilo. E aí quando ele vai falar que quando pulou a fogueira e quando fez a mandinga lá, que o líder religioso pediu, funcionou. Mas ele não sabe o esquema que estava ao redor dele. Aí esse cara conhece um gerente de banco que aí, né, dá um financiamento para ele, ou seja, toda uma manipulação, e ele acha que realmente foi aquilo ali que aconteceu, mas não sabe que foi um esquemazinho ao redor dele que promoveu tudo aquilo. Vamos continuar. Não termina, né? Então, esse tipo de coisa faz a pessoa escorregar para a beira do telhado e acabar caindo, né? Falando emocionalmente. Porém, apesar de termos percebido que qualidades negativas existem e notoriamente podem atrapalhar a vida de uma pessoa, mesmo que essa não se aperceba, temos certeza de que a cerca fará o seu trabalho, certo? É digamos assim, o tzitzit que eles usam, né? Quando olha assim, vê o tzitzit, aí lembra dos mandamentos. A cerca fará o trabalho. Mesmo que chegue um moleque que queira pular, mas a cerca é alta, ele não vai pular. Entende? Temos a certeza que a cerca fará o seu trabalho. E isso pode ser aprendido do tzivui, ou seja, armazenamento de conhecimento. Comando dessa mitzvah. Pois dita começando com uma bênção e uma ordem, construirás uma nova casa. Ou seja, uma bênção a construir uma nova casa. Mas de se construir, faça a cerca. E isso nos ensina no trabalho particular de, né, um temente a Deus, que ele pode e deve construir uma casa para Hashem, né, criando um ambiente de estudo. Ele não pode confiar em outros agentes, seus traços de personalidade e altivez autocentrados em si mesmo, mas deve construir uma nova casa, uma casa que seja somente para si e para Hashem, com cercas também. E Yeshua e Estevão, né, eles falam dessa casa, e essa casa somos nós. Se eu tenho que construir uma casa para o Eterno habitar, essa casa sou eu. Não a casa de templo de pedra, porque Estevão ele foi apedrejado porque ele disse assim, o Eterno não habita em templos de pedra, construído por mão de homens. Não habita. Quando o Davi inventou de fazer uma casa, botou no coração de fazer uma casa, o Eterno disse, por acaso essa casa me cabe dentro? Né? Se o domo da terra, né, os céus, é o estrado dos meus pés, Davi, eu vou deixar tu bolar o plano aí, mas tu não vai construir não, quem vai construir é teu filho, tá? Porque tu tem sangue nas tuas mãos. Então o Eterno nunca aprovou construção, assim, aprovar não, nunca mandou ninguém construir templos de pedra. Ele permitiu. Ele disse, essa casa vai levar o meu nome, vai levar o meu nome. Eu vou habitar dentro dela? Não. E já que a linguagem afirmativa no anunciado da mitzvah nos assegura que seremos bem-sucedidos nesse empreendimento, podemos confiar que teremos êxito em aproximar a entrada de um novo e doce ano, pois o rei se encontra no campo e certamente sua alegria ao observar seus súditos cumprindo sua vontade abrirá o caminho e aproximará o coração. Ou seja, Yeshua disse que a plantação está aí, né? Ele está no campo, né?
Shabbat Shalom e Shana Tová, né? Tikatevu Vethatemu, né? Vethatemu. No Pirush, né? No Pirush, explicação, o Avudrahá elaborou a partir desta Haftarot a Shivá de Nehemá, de Nehentá, 7 Haftarot de consolo, né? A gente está falando sobre, está nessas Haftará que são 7 de consolo. Entre Hashem, seus profetas, e o povo de Israel, nessa Hashem compara o povo de Israel com uma esposa que ficou há muito tempo estéril. Ele diz que esta é a esposa da sua, que há muito foi banida e coberta em miséria, que canta alto com alegria, pois para ela o tempo da redenção se aproxima. Ela terá tempos difíceis em tentar reunir todas as suas crianças, porém muitas retornarão pela onda poderosa da Teshuvá. Teshuvá, a gente estudou sobre Teshuvá, né? Essa semana, lá no outro estudo lá, né? Como alcançarmos o mundo vindouro. Retorno que vai varrer o mundo, trazendo suas crianças para casa. E muitos outros vão se juntar ao rebanho, vindo das nações ao seu redor, que terão recuperados os sentidos e reconhecerão o Santo de Israel como rei sobre toda a terra. E muitos retornarão pela rota miraculosa de Terriat Hametim, a ressurreição dos mortos. Lógico, cremos isso, né? Então vem a reza órfã, né? Reza órfã. Cante, ó estéreo, que ainda não deu à luz, pois os filhos do desolado são mais numerosos do que os filhos do não habitado. Lógico, ninguém entende isso. Desolado existe, não habitado não existe. Né? Isaías 54, 1. Uma piada antiga. Tá? Rabino, eu rezei para Hashem e minha prece não foi respondida. Né? Isso acontece com muita gente, né? Sim, elas foram respondidas, né, disse o Rabino, mas a resposta foi não. Não é assim? Quando a resposta é não, a gente diz, o Eterno não está me ouvindo. Tu quer que aquele desse diga não? Tu está pedindo para o teu próprio deleite, como o Jacob disse, né, Tiago? Aí quando a resposta é não, aí o Eterno não está me ouvindo, ele não viu, por aí. O Eterno não, Zeus, né? Geralmente é o povo que adora Zeus que gosta dessas mandingas. Ainda quando pensamos que a resposta para nossas preces é não, na realidade elas não são ignoradas. Todas as preces criam um impacto nas altas esferas sobrenaturais. Quando uma reza parece ter caído de volta para a terra ao invés de atingir os céus, pensamos que ela não teve valor. Mas preces sempre criam impacto na realidade, acima de nossa compreensão, nos níveis mais altos, né, mais elevados, nas regiões celestiais, né, e elas movem mundos. Este é o significado aludido no verso acima. Cante, ó estéreo, que ainda não deu a luz, pois os filhos do desolado são mais numerosos do que os filhos do não habitado. As crianças do desolado, essas rezas órfãs, né, estão mudando o universo acima da visão limitada de nossos olhos físicos. O universo é linguagem simbólica aqui, tá, gente? Não existe universo, não. Mãe judia, né? Quão afortunada é aquela que lhe deu a luz? Avot 2.8. Esse foi o diálogo de Rabi Yohanan ben Zakkai e seu discípulo Rabi Yehoshua, pois a mãe de Rabi Yehoshua foi a responsável por ele ter se tornado um grande sábio. Gente, um momentinho. Vamos lá. Continuando.
Quando estava grávida, ela visitava todas as casas de estudos e rezas da cidade e implorava aos rabinos que rezassem para que a criança que estava por nascer fosse um Talmidei Raham, né? Ou seja, um justo. Gente, você pode até estar dizendo assim, ele fala reza, tá? Tanto faz, tá? Tanto faz. Reza, rezar ou orar, o significado é o mesmo, tá? O significado é o mesmo, esteve lá. Desde o dia em que nasceu, ela não se moveu no Beit Midrash, de modo que nenhum outro som fosse ouvido pela criança, somente palavras de Torá. Olha só, a criança só escutava os estudos dos rabinos. A mãe de Rabi Yehoshua tomou medidas extraordinárias para conseguir uma extraordinária meta para o seu filho. Mas todas as mães judias ou crentes, né, tementes ao Eterno, através dos tempos, têm seguido o seu exemplo de forma diferente, utilizando tanto a reza como o meio ambiente no qual se encontra para dar o melhor a seus filhos. Gente, criação é da mãe. Na escola se obtém conhecimento, e olhe lá se esse conhecimento presta ou não. Mas educação e conduta, quem dá são os pais. Se tu só escuta pornografia dentro de casa, né, aí tu acha que vai criar um santinho, não vai. Com pouco tempo ele vai começar a se rebelar contra você e soltar os mesmos palavrões que ele escuta, que sai da tua boca. Ele vai jogar contra você. Não adianta colher o que plantou. Está plantando, né? Botou uma cobrinha para criar, está criando uma cobrinha, aí quando crescer quer que ela se transforme em ovelha? Não, não vai. Ela vai se transformar numa anaconda. Né? Formou um ninhozinho lá e botou uma cobrinha. Vou alimentar essa cobrinha. Quando ela crescer, vai ser um leitãozinho não, né? Porque leitãozinho não dá, né? Porco não pode comer, né? Vai ser uma ovelhinha, né? Uma ovelhinha que eu vou depois tirar a lã dela e ganhar dinheiro com ela, sei lá, ela vai me ajudar, né? Vai se tornar né? Não, vai transformar numa anaconda e vai te engolir. Onde foi que eu errei? Em tudo. Errou em tudo. Hoje a gente ensina o caminho da verdade e o camarada não quer, né? Por isso que o texto diz, ensina o caminho a ele, porque quando ele crescer, né, ele nunca se esquecerá. Ele nunca se esquecerá. Isso não quer dizer que ele vai seguir o caminho, não. Isso não quer dizer que ele vai seguir o caminho, não. Isso quer dizer que ele nunca vai se esquecer. Ele nunca vai se esquecer. Mesmo que ele esteja no caminho errado, ele vai lembrar, pai, não foi esse o caminho que minha mãe me ensinou, não. Mas eu gosto, né? Eu gosto da baderna e paga por isso. Vamos terminar com a história racídica aqui, né? Não lavre a terra com touros e asno. Olha só. Né? Ao mesmo tempo. Está lá em Devarim, 22:10, Deuteronômio 22:10. No final da paraxá eu vou dar, né, onde está essa paraxá, tá? Que eu esqueci de dar no início o texto. Depois que eu terminar, aí eu vou editar e vou colocar tudo direitinho aí no vídeo, tá? O touro representa a parte elevada em cada um de nós, nos dirigindo para os céus. Nosso desejo de atingir objetivos altos, celestiais, né, sobrenaturais. Já o burro, né, o asno, o burro, por outro lado, simboliza o físico, o material. Se queremos servir a Hashem, arar e trabalhar em elevação sobrenatural, não podemos ter esperança de suceder se ainda estamos conectados como o asno que vive dentro de nós. Ok? Agora, no âmbito, né, físico mesmo, na prática, por que não coloca o boi e o asno? Porque o boi tem mais força do que ele. Então, assim, né, vai puxar a carroça diferente, né, vai quebrar o instrumento e vai ter prejuízo. Bondade
recebe, bondade. Um homem que viajava a ilha de Israel viu dois pássaros brigando. Preste atenção que o assunto sempre é o mesmo. Tá? O assunto sempre é o mesmo. Tá? A gente falou de criação, né? Falou de criação e de percepção para a vida. Isso aqui é percepção para a vida. Então ele vai trazer uma história para você, nunca mais você, né, criar cobra. Tá? Veja só. Um homem que viajava para a ilha de Israel, terra de Israel, viu dois pássaros brigando. No final, um matou o outro. Apareceu um terceiro pássaro com uma erva em seu bico. Este colocou a erva sobre o corpo do pássaro morto e algo espantoso aconteceu. O pássaro morto voltou à vida. Olha só. Só me traz, tá, gente? Isto é incrível, exclamou o homem. Ele correu para conseguir a erva. Agora poderei ressuscitar os judeus mortos em Israel, na terra de Israel, declarou alegremente. O homem colocou a preciosa erva na sua mochila e continuou seu caminho. Pouco depois avistou uma raposa morta no campo. Vejamos se isto funciona mesmo, pensou ele, né? E colocou a erva sobre a raposa. Esta abriu os olhos e saiu andando. O homem ficou maravilhado, logo passou por um leão morto à beira da floresta. Dá para imaginar como é o final da história, né? Se a erva pode trazer um leão de volta à vida, pensou, né? Saberei que é realmente poderosa. Colocou a erva sobre o leão e este se levantou com um estrondoso rugido. Quando o leão avistou o homem, abriu a boca e imediatamente o devorou. O rei Shaul pensou que estava sendo bondoso, poupando a vida de Agag. Lembra do rei Agag? Ah, vou poupar a vida dele. Qual foi o resultado? Cuidado. Né? Perdoar uma coisa, a segunda chance é outra. Cuidado, muito cuidado. Torá, ela é viva e verdadeira. Ela é sábia. Ela é o princípio da sabedoria. Ela transforma o tolo no sábio. Ela é perfeita, a Torá é perfeita. E aí, Shaul vai e poupa o rei Agag e algumas mulheres lá, né? E qual foi o resultado? Agag teve um descendente chamado Ramã, né? Que tentou aniquilar todo o povo judeu de uma só vez. Lembra da história? Pois é. Lembra, né? Lembrou? Se não lembrou, vai ler. Então, muito cuidado, né, quando você tomar decisões. Olha lá na frente o que é que vai acontecer. Tá? Vamos terminar? Né? Foi muito bom estar aqui com vocês, né, falando as verdades da Torá. Eu aprendo também, lógico, né, porque aí a gente vai, né, trazendo mais assunto e vai aprendendo. Alguém colocou, a Adriana colocou alguma coisa que... a Adriana está assistindo, ok. Eu pensei que era algum comentário dela. Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom a Adriana, Shabbat Shalom a Cássia, né, e aos outros que apareceram aí, não deu porque eu estou vidrado ali no assunto. Né. Obrigado por estar aqui. Se quiser compartilhar, fique à vontade. Se você acredita na Torá, no caminho do Eterno, fique à vontade. Né. Não por mim, mas para trazer as verdades às pessoas, se você acredita. Vou recitar Bericat Kohanim e nós vamos terminar. Yevarechecha Adonai veishmerecha yair Adonai panavelecha vihuneka itzah Adonai panavelecha veiatzelecha shalom Elohim melech neeman Elohim é rei.